Olá, irmãos, boa noite. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. Quero falar para vocês sobre testemunho. O que isso significa? E a importância disso para a vida de todos aqueles que dizem que conhecem Cristo Jesus, ou que querem andar com Deus, ou que de alguma maneira se interessam pela fé. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8 e 9, mas primeiro eu quero falar algumas coisas aqui. Quem nos conhece já viu a quantidade de histórias que a gente vai acumulando nas viagens, nos anos de amizade que a gente cultiva. O Gustavão falou aqui sobre a viagem ao Paraguai, e foi uma aventura mesmo, porque eu não sei se a gente já está beirando a irracionalidade, que é de chegar lá e falar, vamos entrar de carro no Paraguai, sabendo que a polícia ia querer tirar dinheiro da gente, sabendo que fora do seu país você não tem direito nenhum, não tem lei que te protege. E não é porque é o Paraguai, não, porque quando vem os argentinos aqui, a gente faz o mesmo. A polícia faz de tudo para extorquir os caras, sabe? Isso é normal. Quando você pisa de novo no seu país, você sente uma segurança, né? Ilusória, mas ainda assim uma segurança. E esses anos de estrada nos deram várias histórias. E as histórias são muito interessantes, porque algumas pessoas vendo a gente falar a respeito dessas histórias, começam a questionar até que ponto elas são verdadeiras. Então a gente começa a achar que aquilo que a gente está falando já foi exagerado a um ponto, de modo que deixou de ser verdade, de modo que você olha para quem está contando a história e diz assim, pode ter acontecido algo parecido, mas não foi bem assim. E uma história que é contada e que ela deixa de ser fiel àquilo que realmente aconteceu, faz de nós mentirosos. A verdade é que nós somos mentirosos em algum nível, porque aquele que diz que não peca é mentiroso, e infelizmente a gente não tem a ousadia de assumir o nosso pecado tão rápido quanto deveria. Então, em algum nível, todos somos esses mentirosos. Mas nessas histórias, que é o que eu estou defendendo aqui nessa noite, por incrível que pareça, nós estamos falando de verdades. Verdades que só quem estava lá pode testemunhar, pode dizer assim, não, isso realmente aconteceu assim. Por mais absurdo que seja. Se você não assistiu um filme que chama Peixe Grande, eu recomendo a você que assista. É um filme espetacular. E o enredo do filme se trata de um filho que tinha uma dificuldade com o pai, porque ele dizia que o pai era mentiroso. Porque o pai contava histórias espetaculares, que envolvia gigantes, que envolvia umas coisas que você fala assim, cara, isso não é desse mundo. E o mais espetacular do filme é como a concepção do filho a respeito do pai vai mudando. E ele percebe que o pai não era mentiroso. É que contar histórias é uma arte. Você pegar o ordinário e, contando com as palavras certas, transformar isso no extraordinário. O Gustavão já contou muitas histórias a meu respeito aqui. Nos churrascos que a gente faz, então, ele conta umas que, pelo amor de Deus... Ele contou a história de quando uma vez nós furamos 3 pneus na mesma viagem e a gente parou numa borracharia e a borracharia estava escrito 24 horas, é só bater. E aí 3 horas da manhã nós paramos lá e eu fui lá e bati na porta. E eu esmurrei a porta. E eu quase derrubei a porta. E estava muito frio, cara, e a gente já estava com o 2º pneu estourado. E aí eu ouvi uma voz lá de dentro que disse assim, e o Gustavo já contou essa história, ele disse assim, não vou abrir, está frio. Aí imagina a situação de você estar com 2 pneus estourados na porta da borracharia, no fim do mundo, e o cara está lá dentro, enrolado no cobertor, dormindo dentro da borracharia, e ele não vai sair porque está frio. Aí na narrativa do Gustavão, o que ele viu? Ele disse que eu resolvi fazer cocô nas ferramentas do cara. E que eu já estava baixando as calças e eu ia cagar ali, catar a merda toda e passar em tudo na borracharia dele. E aí você ouve essa história e você fala assim, cara, isso é mentira. Não é mentira.
O testemunho do meu irmão é verdadeiro, porque era eu que ia fazer isso. Tá certo que às vezes na maneira de contar, às vezes a gente exagera. Ele diz assim, eu já estava segurando o Ari, que já estava com as calças no joelho. Não era para tanto. Mas eu falei, eu vou cagar aqui nas ferramentas desse cara. A hora que ele sair amanhã, ele vai ter uma surpresa. E ele não me deixou fazer isso. Aí nós entramos no carro e aconteceram mais 1000 outras coisas absurdas na história. O Gustavão, nas histórias que ele conta, ele é fiel. Ele não é leal, porque se ele fosse leal a mim, ele me poupava nas histórias. Não é verdade? Ele contaria a história de uma maneira surpreendente, ocultando a minha vergonha, ou ocultando aquilo que poderia trazer para a minha vida algum tipo de constrangimento. Mas não há da parte do Gustavo nenhum tipo de lealdade. E como é que a gente é amigo? Porque um amigo, um bom amigo, é aquele que consegue ser fiel a você, fazendo com que a fidelidade possa exceder a lealdade. Porque lealdade é esse sentimento de assim, cara, estamos juntos, aconteça o que acontecer. E fidelidade é um pouquinho mais. É aquele assim, eu estou junto com você, aconteça o que acontecer. Mas se você fizer algo errado, eu vou te mandar a mão na cara, velho. Porque eu estou aqui para te defender, inclusive, de você mesmo. Para que você acerte. Para que você faça aquilo que tem que ser feito. E o Gustavo conta muitas histórias que são fiéis, mas não são nem um pouco leais a mim. Nem foto é leal, né? Nem foto é fiel também, às vezes. Bom, quando a gente fala de testemunho cristão, infelizmente essa expressão se tornou deformada. Deformada por quê? Porque nós criamos no círculo religioso uma aparência de santidade, ou uma aparência de conhecer a Deus, que infelizmente se transformou em sinônimo de santidade, sinônimo de testemunho. Você diz assim, olha, não frequente determinado lugar, para que isso não comprometa o seu testemunho. E é incrível como essa deformação do sentido de testemunho é perigosa, porque a gente evita fazer coisas que o próprio Cristo fez, dizendo que a gente está querendo construir um testemunho, de que as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, ah lá, esse cara é uma testemunha fiel a respeito das coisas que Deus quer fazer pelos homens. Mas olha a vida de Cristo, e começa a prestar atenção se ele realmente se importou em ser leal às pessoas, em ser leal ao conceito de religiosidade que as pessoas tinham, ou se para ele bastava ser fiel àquilo que o Pai estava dizendo. E aí você vai perceber que Jesus não estava preocupado em manter uma reputação. O testemunho de Jesus, ele é verdadeiro, o testemunho de Jesus é fiel, mas ele não tem, ao expressar o seu testemunho, compromisso nenhum com as pessoas que estão vendo a sua maneira de viver e que estão projetando nele expectativas a respeito de como que um homem de Deus deveria ser. Por isso Cristo não tem crise na sua existência em andar com prostitutas, em frequentar festas, que seria o equivalente a estar nos bares de hoje. Jesus não tem crise alguma em sentar com pecadores numa mesa e repartir o copo. A prática do outro não afeta a identidade de Cristo. Então o testemunho de Cristo a respeito daquilo que Deus resolveu fazer pelos homens, ele não é diluído pela prática de Cristo, do Cristo homem encarnado, mas pelo contrário, é reforçado. Cristo enfatiza o amor do Pai por pessoas que não o merecem, quando ele está andando com essas pessoas. Logo, o testemunho que Deus deseja de você, para que você seja representação daquilo que Deus é no meio dos homens, é que você esteja no meio dos homens. E toda tentativa de preservação de si mesmo é pura perda de tempo, é religiosidade burra, cega, e que faz com que você se torne o oposto daquilo que Cristo foi. Mas ainda assim, estando no meio dos homens, que é o lugar certo, preocupado com as pessoas, que é o objetivo certo, ainda assim há uma maneira de se testemunhar a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz,
E muitas vezes nós não temos a capacidade de discernir isso. Aí a gente faz a mesma coisa que Cristo fez, mas tropeça naquilo que fala no Salmo 1. Que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e estando lá se detém no caminho dos pecadores. Jesus sentava nessas rodas, mas ele não se detinha no caminho desses caras. Ele tinha plena consciência de quem era, de qual era a sua missão, de quem o Pai era. E então ele testemunhava a respeito de Deus diante dos homens com clareza, com um amor verdadeiro, se importando, como eu falei, repartindo o copo, e ainda assim não se contaminando com nenhuma das coisas que o cercavam. Agora, para nós é desafiador, porque a gente tem que falar ao mundo acerca daquilo que Deus é, ou acerca daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e ao mesmo tempo viver no meio das pessoas sem se contaminar com a cultura delas, só que entendendo que nós não somos Deus. Então, como esse testemunho tem que ser construído na nossa vida? Ou o que nós estamos testemunhando? E aí a gente pode fazer uma série de reflexões. A verdade bíblica clara é que Deus escolheu ser conhecido através do testemunho de homens. Infelizmente, testemunho também se transformou em um misticismo. Pessoas dizem assim: eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. E Deus move o sobrenatural, irmãos. Se você quer não dormir essa noite, procura a gente aqui no final do culto e deixa eu te contar algumas coisas que a gente já passou. Esses filmes de terror aí que o Fernando e a turma aí assistem, é fichinha, velho. Não é? O Gustavo é fiel, testemunha, para me dizer aqui que eu não estou mentindo. O inferno existe, irmãos. E a gente já lidou com umas coisas assim que não é nada agradável. Por que a gente não faz isso no carnaval? Porque nenhuma experiência sobrenatural tem o poder de transformar a sua vida, se não houver uma transformação no seu entendimento, de modo que você possa falar às pessoas a respeito daquilo que você sabe. Então, saber Deus é mais importante do que necessariamente experimentar. E as pessoas estão iludidas quanto a isso. Elas acham que o testemunho tem que ser uma construção feita a partir de experiências pessoais e que muitas vezes estão passando pelo âmbito do sentimento. Então o cara sai testemunhando por aí, ele anda pela rua, chega nos amigos dele e diz assim: olha, a minha vida era uma droga, eu era uma pessoa triste, eu era um bêbado e vivia drogado, agora encontrei Jesus na casa do Senhor, não existe Satanás, né? Como diz aquele corinho. E aí o que ele faz? Ele sai dizendo para as pessoas: eu era triste, mas agora não, agora eu estou na igreja e agora eu sou feliz. Espera aí, irmão, que testemunho é esse? Talvez você possa assim se afirmar para o mundo uma pessoa feliz, entendendo que Deus pode ter transformado o seu conceito de felicidade, de que você agora é uma pessoa que não vive mais na tristeza, porque Deus te deu uma causa melhor para que você sofra. Mas dizer para as pessoas que você era triste, que você era feio e triste, que agora você é apenas feio, porque a tristeza foi mudada na sua vida, não é um testemunho muito bom. Não é, porque não expressa com fidelidade aquilo que é o caminho do Evangelho. Um caminho que envolve, em muitas ocasiões da nossa vida, coisas que doem na nossa carne, que vão trazer muitas lágrimas, que vão tirar nossas noites de sono, mas que ainda assim vale a pena morrer. Coisas que fazem com que a gente olhe para essa causa e diz assim: isso é mais importante do que aquilo que eu vinha fazendo na minha vida. Aí, ao invés do seu testemunho ser a respeito daquilo que você entendeu de Deus, você fica focando nas percepções e se esquece que a percepção do outro é diferente da sua percepção. Você dizer para o cara assim: vamos lá para o culto, porque quando eu vou para o culto e o louvor toca, eu sinto a presença de Deus. Velho, defina isso daí para mim, mano. Às vezes você não está nem sentindo a presença de Deus, só está perto demais do ventilador. E eu não estou dizendo que Deus não move, eu não estou dizendo que Deus não faz, eu estou dizendo que esse é o pior testemunho que você poderia ter. Porque é um testemunho superficial, é um testemunho baseado em experiência.
Agora, o próprio Deus escolheu ser conhecido através do testemunho de homens. Jesus não escreveu nada de próprio punho. Jesus fez questão de andar com aqueles caras, os apóstolos, e ensinar tudo a eles. E deixar um monte de questões que para nós parece fundamental, com as pontas soltas mesmo. Deixar o negócio aberto, focando apenas naquilo que era importante. Aí esses caras, no nome de Jesus, como testemunhas fiéis daquilo que viram, Deus encarnado, eles operaram grandes sinais. E eles ensinaram a outros homens. E essa segunda geração, é os que nós chamamos de pais da igreja, que são caras que chegaram num ponto em que falaram assim: olha, está ficando complicada essa história. Porque eles viram o nosso Senhor com os seus próprios olhos. E nós vimos que o poder de Deus estava sobre esses homens. E temos testemunhado de que o favor do Senhor é com eles. Só que a cada geração que vai passando, nós estamos entrando em debates acerca de que testemunhar o conhecimento de Deus vai ficando uma coisa tão sofisticada, tão complexa, tão cheia de nuances, tão cheia de verdades, que aí a gente começa a construir um monte de teologia, achando que Deus tem algum compromisso com essas construções. E aí então eles resolvem ter uma ideia brilhante, fala assim: vamos pegar então as cartas, os textos, os livros, tudo aquilo que os homens que andaram com Jesus disseram que eram úteis para ensino, e realmente de acordo com aquilo que eles receberam do próprio Deus, e vamos compilar isso daí num livro. E aí eles juntaram o negócio no livro, e não foi pouco debate acerca do que deveria entrar ou não, e chamaram esse livro de Bíblia. E é a Bíblia que você carrega aí. Ah, por que não tem o livro de Enoque? Sendo que o livro de Judas, se eu não me engano, fala sobre o livro de Enoque e não tem. Então, não tem porque aqueles caras, ao tentarem ser fiéis para com a verdade que estavam testemunhando, ficaram em dúvida a respeito se que o texto que eles tinham do livro de Enoque era verdadeiro. Então, na dúvida, não colocaram. E aí há todos os porquês de como a construção da Escritura acontece e o de como a gente enxerga na Escritura a palavra de Deus. Fidelidade para com aquilo que homens ouviram do próprio Deus encarnado. Qual que é a nossa crise? A nossa crise é que a gente se esquece que, embora nós tenhamos a Escritura, e de que na reforma a gente resgatou um valor importante, o valor de que mais importante do que a palavra de qualquer homem é a Escritura, porque a Escritura ela não foi mudada como muitos acham. Nós temos originais o suficiente para garantir a integridade dela. Ela pode não ser toda a revelação. Isso é óbvio que não é, né, meu irmão? A plenitude da revelação está aí na pessoa de Jesus, mas ela é revelação suficiente para nós. E na reforma, por conta daquilo que os homens fizeram do testemunho a respeito de Deus, foi necessário resgatar então o que era o verdadeiro conhecimento de Deus. E a Escritura foi a base mais sólida que a gente encontrou. E aí dizemos agora que é só pela Escritura, que a palavra de nenhum homem tem mais poder do que a Escritura, que nenhuma experiência pessoal tem mais poder do que a Escritura. E aí temos para nós a Escritura como uma referência sólida daquilo que veio a ser o testemunho daqueles homens que andaram com Deus. Aí chegamos na nossa geração. Se a Escritura é essa fonte para nós, ainda assim há uma coisa que a Escritura não pode fazer. A Escritura não tem o poder de testemunhar às outras pessoas o quanto Deus é bom e o quanto o amor de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Porque por mais que a Escritura seja essa compilação da verdade, ainda assim essa verdade precisa encontrar lugar na minha vida e na sua vida, para que através do testemunho de homens e mulheres, outros homens e mulheres possam ser abençoados com a mensagem que a gente foi. Ou seja, Deus faz questão de que você seja uma parte
muito importante da transmissão da verdade do reino de Deus. E é por isso que nós não acreditamos na ideia de um sacerdócio, como se a minha palavra fosse mais importante do que a sua. Porque os lugares onde você pode falar, os lugares onde você pode pregar, os lugares onde você pode compartilhar um pouco do amor de Deus, só você pode. É um púlpito onde só você chega. Só você pode falar no coração dos seus amigos, no coração dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, de escola, de universidade. Eu não tenho esse poder de chegar lá, e nem quero ter. Porque se você começar a projetar em mim a ideia de que a minha palavra é poderosa, e mais poderosa do que a sua, de que aquilo que eu conheço de Deus tem o poder de se transformar a vida do outro, mais do que aquilo que você mesmo pode conhecer de Deus, e eu aceitar essa projeção que você faz na minha pessoa, nós matamos uma verdade fundamental do Evangelho, a de que Deus quer falar através de todos nós, e de que não há nenhum de nós que não tenha um testemunho para dar a respeito do quanto Deus é bom. E se tem faltado testemunho na nossa vida, de duas uma: ou a gente não tem se dedicado a conhecer o Espírito de Deus e a viver segundo as obras que existem para que a gente ande nelas, ou então a gente não tem parte com Deus mesmo. A gente está aqui se enganando. Só que não compete a mim dizer qual dos dois é você. Compete apenas a você mesmo, porque apenas você consegue enxergar o seu próprio coração e tentar entender quem você é nessa história. Então você é parte inalienável da história do Evangelho nos nossos dias. O testemunho a respeito daquilo que Deus quer fazer na vida dos homens tem que passar pela sua vida e precisa passar pela sua vida. E aquele que renuncia ao testemunho da cruz de Cristo é como se renunciasse à própria salvação. Nós sabemos que isso não é possível. Você não tem o poder de se salvar. Não está nas tuas mãos o poder de se colocar nas mãos de Deus. Deus não escolhe gente boa. Deus pega gente ruim mesmo, tipo nós, para que fique claro a toda a humanidade que é porque Deus é bom. E pode pegar todo o panorama bíblico, você vai ver que essa é a realidade. Em toda a história da humanidade, tem os caras bons e tem os caras de Deus. Deus tem esse prazer sádico de pegar gente que não é e transformar em gente que é. Agora, se você não tem o poder de se colocar na mão de Deus, por que acharia você que você tem o poder de sair da mão de Deus? É ilusão isso, é pura ilusão. Deus atrai a si aqueles que Ele quer. E se você luta contra você mesmo todos os dias, e se há em você um desejo de tentar entender um pouco a respeito de Deus, deixa eu te falar um negócio. Isso não é de você. Isso é o Espírito de Deus em você, dizendo a você: você me pertence. É por isso que quando você peca, mais do que você me incomodar, você se incomoda. Você faz um negócio errado e você fica mal, velho. Por que você fica mal? Porque o Espírito Santo está em você. Eu vou lá confessar o meu pecado. Você não vai confessar o seu pecado para que receba, através da bênção de outra pessoa, perdão. Não é isso. Você vai confessar o seu pecado para outra pessoa. E para quê? Porque você quer agradar o Espírito Santo de Deus que habita em você. É por isso que você vai ficando mal. Por isso que você fala assim: eu vou desistir de Deus, esse negócio de igreja não está com nada. E aí você vai tocar a sua vida, velho. Eu não quero testemunhar a respeito de Deus. Esse negócio aí não é para mim, não. E você sai fora. E o que acontece quando você sai fora? Você não consegue ignorar a existência de Deus e ignorar a necessidade de viver em comunidade. E aí você volta, atraído irresistivelmente à presença de Deus e à presença dos irmãos. Isso é o Espírito Santo gritando dentro de você. E se tem um cara aqui que já tentou não ser crente, sou eu. Eu me sinto condenado à salvação, se é que a gente pode falar isso desse jeito. E graças a Deus por isso. Porque Deus é bom mesmo quando eu não sou. Agora,
Se não há em mim testemunho daquilo que Cristo é e daquilo que Deus fez por nós, então não há em mim salvação. E aí a gente precisa olhar para a nossa própria vida, para saber se de fato, ao olhar para nós, os homens são capazes de discernir que nós somos filhos de Deus. Você não está aqui para agradar a gente. Você não vive no mundo para agradar pessoas. Isso seria loucura. Cristo também não agradou. Você não está aqui para ser fiel às pessoas. Desculpa, para ser leal às pessoas. Você está aqui para ser fiel aos fundamentos da palavra. Você está aqui para ser fiel àquilo que Cristo disse. Mesmo que isso implique em arranhar os relacionamentos que a gente tem uns com os outros. Para que não seja negociada a verdade de Cristo. E aí eu resolvi fazer um experimento no Facebook agora há pouco, antes de eu vir para cá. Eu coloquei 3 perguntas lá e pedi para as pessoas responderem com sim ou não, somente. E a primeira pergunta que eu fiz é: Cristo morreu por todos? Eu sei que isso não tem uma resposta muito razoável. De acordo com a linha teológica que você seguir, você vai ter uma resposta para isso. A segunda é: o sacrifício de Cristo é apenas pelas pessoas ou é por toda a criação? Ou seja, Cristo está salvando só gente ou Ele está salvando tudo? E a terceira é: se é por tudo, Cristo está salvando o diabo também? É óbvio que a minha pergunta é capciosa e ela é maldosa e ela foi colocada lá com a intenção de instigar as pessoas ao inferno sair para fora. E sabe o que é o mais triste? O inferno sai. Porque todos os crentes que começam a escrever nos comentários, e não foram poucos não, se você for olhar meu Facebook você vai ver, são tomados por um zelo de testemunhar a respeito de uma verdade, que é uma verdade extremamente leal àquilo que a teologia diz, mas é muito pouco fiel à mensagem de Cristo, para nós, para a igreja e para o mundo. Porque, irmãos, Cristo morreu por quem? Sabe qual seria a resposta mais razoável? Seria: não sei. Eu suponho que, ou eu sou levado à ideia de que o sacrifício de Cristo poderia ser limitado, segundo a teologia que eu professo, a apenas aqueles que serão salvos. Mas isso é percepção. O testemunho verdadeiro é de que Cristo morreu para salvar gente. E quando eu começo a ser leal demais à minha percepção teológica, eu deixo de ser fiel àquilo que Deus está querendo falar aos homens. Eu faço com que a minha verdade se torne mais imponente do que a verdade dos outros. Cristo veio salvar toda a criação ou Ele veio salvar só os homens? Não sei. E não vou saber até chegar lá, velho. Mas uma coisa eu sei: quando você destrói o meio ambiente, quando você ajuda a piorar o desequilíbrio ambiental, você piora a vida de gente. Porque o saquinho que você joga na rua que desce o rio Berabinha vira enchente depois que acaba com a casa do seu irmão. Então por isso que o saquinho da rua é pecado. Agora, se Deus vai salvar o rio Berabinha ou não, meu irmão, eu não sei. Eu tenho as minhas opiniões. Mas eu dizer que elas são a verdade é muito perigoso. E outra, Deus vai salvar o diabo? Minha opinião, não. A Bíblia é bem clara sobre isso. E essa pergunta foi colocada na maldade. Foi colocada na maldade para ver o que as pessoas entendiam por diabo. E aí eu comecei a perceber que, se eu tivesse perguntado, explique o diabo, teria dado mais briga ainda. Porque parece que até a construção do mal se tornou uma construção pessoal. E na verdade é para ser mais amplo do que isso. Sabe o que é o mal, irmãos? Mais do que o diabo, uma pessoa que representa tudo aquilo que não é de Deus. Todo aquele que não é uma testemunha fiel acerca daquilo que Deus veio fazer pelos homens, esse cara é um homem mau. E esse não tem parte com o reino de Deus. O inferno foi criado por o diabo e seus anjos.
Isso a Bíblia diz claramente. Mas infelizmente tem algumas pessoas que, pela falta de testemunharem as verdades de Deus, estão pelas suas próprias pernas caminhando para esse lugar que não foi feito para a gente. A pergunta é, quando você olha para a sua vida, você se vê uma testemunha fiel a respeito do quanto Deus é bom e do quanto Deus ama as pessoas? Isso é simples. As pessoas veem graça em você. Ou seja, da mesma maneira que Deus te ama, mesmo você não merecendo, você ama as pessoas mesmo ela não merecendo. Da mesma maneira que Deus te suporta, você suporta a gente. Do mesmo modo que Deus te perdoa, você perdoa outros. Quando as pessoas olham para você e veem em você uma atitude que não é natural, é verdadeiramente sobrenatural, de negar a si mesmo, de negar o seu interesse, para salvar a relação, para ficar perto de gente que não presta, cara. Quando você faz isso, as pessoas olham para você e dizem assim: você é diferente. Deveriam estar dizendo. E se não estão dizendo, o nosso testemunho está arranhado. O nosso testemunho é algo que é fora de nós e que não é algo em nós. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e começar a rever essa história toda. A nossa vida faz com que as pessoas reconheçam a verdade que nos guia. Nós somos fiéis a homens ou fiéis à verdade? A verdade de que Cristo morreu por gente e de que compete a nós agora dar a vida uns pelos outros. A liberdade que Cristo conquistou na cruz fez de nós filhos que revelam ao mundo quem é o Pai através das ações mais simples, ou fez de nós pessoas que se tornaram crianças mimadas, que uma vez que foram libertas da responsabilidade que tinham da lei, ou seja, você não tem que dar dinheiro mais aqui. Não é por força de lei. Porque agora você é adulto, cara. Você está livre. E estando livre, você continua contribuindo ou você está folgando? Esse é o testemunho que as pessoas veem em você. Você não precisa mais ir no asilo, ir lá na Fale visitar a galera. Você não precisa repartir nada com os pobres. Você não precisa, meu irmão. Agora, não precisando, sabendo que Cristo te libertou de toda a obrigação de força de lei, você continua indo? Esse é o testemunho de Deus em você. Você não precisa tolerar algumas pessoas que fazem questão de viver perto de você. Mas você tem feito o esforço para conviver com elas? Esse é o testemunho. Você tem orado apenas pelos seus amigos ou você tem orado pelos seus inimigos? Esse é o testemunho. Você se esforça para andar com gente boa ou para andar com gente ruim? Onde seu testemunho é necessário, meu amigo? E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente começa a perceber que nós somos leais demais uns aos outros. Que para defender as nossas verdades, a gente compromete as verdades do reino de Deus. E a verdade primordial do reino de Deus é de que Cristo morreu por nós, para que nós agora possamos viver da mesma maneira que Ele viveu. Ou seja, dando a nossa vida uns pelos outros. E se isso for verdade encarnada em nós, o testemunho disso sempre será bom. As pessoas olharão para tudo que a gente faça e para tudo que a gente vive e glorificarão a Deus pelas nossas ações. Não é que você fará coisas para se tornar filho de Deus, mas é que por você se sentir atraído irresistivelmente a Deus, você não conseguirá viver mais de outra forma. Então que nessa noite você possa olhar para o seu coração e tentar discernir se a sua maneira de viver expressa um testemunho coerente com aquilo que é a verdade de Deus para nós. Irmãos, a gente brinca, e a gente brinca forte aqui, viu? Ser nosso amigo é difícil. Ser nosso amigo é difícil. A zoeira aqui é nível master, cara. Larga o Facebook aberto aqui para você ver em cima do... Larga o celular aí, o Facebook aberto, você vai ver. Aquele Facebook lá do Maurício Meirelles é piada, velho.
O negócio aqui é 1000 vezes pior. Escreve bobagem no Facebook para você ver. As trollagens que vem lá, cara. O negócio aqui é forte. É complicado. Agora, apesar disso tudo, as pessoas têm visto Cristo em nós? Porque não é com uma aparência de santidade que a gente de fato é santo. Não é com uma aparência de lealdade que a gente se torna fiel. Com toda a zoeira, com toda a brincadeira, com todo o humor, com todo o sacrifício, a gente tem sido coerente com as verdades do Evangelho? Com a verdade de que Cristo morreu por nós e compete a nós agora dar a vida uns pelos outros? Então que nessa noite você olhe para o seu coração. E se tem havido na sua vida dificuldade em expressar um testemunho coerente com aquilo que Deus fez, que Deus te cure. Vamos ler o texto, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. A verdade, irmãos, é que ser uma testemunha fiel vai nos custar. Ser fiel para com o seu irmão a respeito daquilo que Deus quer fazer no nosso meio vai te custar caro. Vai arranhar o seu interesse, vai arranhar às vezes até a própria relação. Mas que Deus ache em nós verdade e que a gente não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Outra coisa é que a gente não se envergonhe dos nossos irmãos. Que a gente não se envergonhe daqueles que estão sofrendo pelas causas que são legítimas do Evangelho. E sabe como que você se envergonha? Muito simples. Quando a gente monta um projeto para falar sobre o abuso sexual infantil, né, como o pessoal fez aí no sábado, que foi lá na praça, e a gente olha aquilo como algo distante, mas não toma aquilo como uma verdade para nós. Quando você não tem o orgulho de dizer assim: nós fizemos isso, mesmo que eu não estava lá. E da próxima vez você se esforça um pouco mais para estar. Quando você olha os meninos indo lá, através lá do trabalho do Zilão, no Pró-Humanos, visitando a Fale, e você acha que aquilo lá não tem nada a ver com você. Você está se envergonhando daqueles que escolheram sofrer em si as dores do Evangelho. Porque você acha que você tem problema, irmão? Vai andar com esses caras. Vamos para as ruas, vamos voltar para as ruas, fazer aquilo que a gente faz há 20 anos. Vamos lá sentar com os moradores de rua, vamos lá falar com as prostitutas, com os travestis, vamos lá sentir a dor na nossa carne. E aí eu te pergunto, você está disposto a isso, ou você se envergonha desse testemunho? Você tem orgulho de dizer para as pessoas que o Evangelho que te salvou é um Evangelho que custa, não apenas dinheiro, mas custa o seu tempo, cara, e custa o seu coração. Ou você está preocupado apenas em tirar a corda do seu próprio pescoço? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale aí com você. E se tem faltado testemunho, que ele te incomode. Às vezes você está orando para dormir bem à noite. E quem está te ajudando a dormir bem à noite não é Deus não, é o diabo. Deus quer tirar seu sono, velho. Porque se você estivesse perdendo o sono pela causa certa, quando você se comprometer com a causa, você vai dormir igual um bebê. Mas às vezes Deus está tirando teu sono por determinadas coisas, e você está procurando ajuda para tentar resolver o problema do sono, e não está entendendo que o problema não é esse. Quem quer te ajudar é o diabo, viu, irmão? Ele quer te ajudar a fazer sua própria vontade. Ele quer te ajudar a buscar salvar a si mesmo e a encontrar conforto. Cristo não quer isso para você, não. Cristo quer que você perca o sono por causas que valham a pena. Que você morra por causas que valham a pena. Que você dê a vida pelas pessoas que estão aí do seu lado, e principalmente as que não merecem. Esse é o testemunho que Deus quer de você. Amém? Vamos orar então.
Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos perdão pela quantidade de vezes que o nosso testemunho não tem sido um bom testemunho. Nós não temos expressado ao mundo a verdade de que o Senhor morreu por nós e que agora compete a nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O nosso testemunho, infelizmente, muitas vezes tem sido um testemunho egoísta. Um testemunho leal aos nossos conceitos, leal às nossas vontades, aos nossos interesses, leal a uma religiosidade humana, mas não fiel à sua palavra. Perdoa o nosso pecado, Pai. E que o Senhor nos faça voltar à simplicidade do Teu Evangelho, ao viver de maneira transparente, Pai, expressando as dores, expressando a angústia, não tendo medo de falar uns aos outros quando nós estamos tristes, Pai, para que possa haver no nosso meio a exata consciência de quem nós somos, de quem o Senhor é, Pai, a exata consciência da importância de vivermos juntos e de socorrermos uns aos outros, Pai. Que o Senhor nos dê bons testemunhos acerca daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e daquilo que o Senhor quer fazer na vida dos outros. Que as pessoas possam ver em nós a cura para todas as mazelas dessa vida, nos abraços que infelizmente nós temos negligenciado uns aos outros, no esforço em vivermos juntos, mesmo a gente não sendo tão bom quanto a gente poderia ser. Perdoa a nossa omissão, Pai, perdoa a dureza do nosso coração, e que o Teu Espírito Santo nos incomode, trazendo em nós uma maneira de viver que seja fiel à verdade do Teu Filho Jesus. E que se há alguma coisa na nossa vida, Pai, que a gente ainda se orgulha, que a gente acha que tem alguma coisa a ver com espiritualidade, mas isso tem, na verdade, mais atrapalhado um bom testemunho do que ajudado, que o Senhor tire isso da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, teologia é bom. Experiências com Deus é bom. Tudo que você puder viver com Deus, viva. Mas se você está dizendo que ama a Deus, se você está dizendo que serve a Deus, se você está dizendo que faz parte da família de Deus, você está dizendo que foi salvo, então em nome de Jesus, saiba explicar às pessoas do que você foi salvo. Saiba explicar às pessoas o que Cristo fez por você e o porquê que você vive da maneira que você vive. E todo o resto é detalhe, todo o resto é opinião. E se você quer discutir opiniões aqui, quer discutir nuances teológicas ou doutrinárias, nós estamos aqui, irmãos. Nós fazemos churrasco direto, e na beira da churrasqueira, isso é de Deus. Mas nós queremos guiar a nossa vida pela verdade pura e simples de que Cristo morreu por gente e de que a gente tem que dar a nossa vida também uns pelos outros. Amém? Deus abençoe.